Convidamos para compor a mesa o prefeito Carlinhos Almeida. O vice-prefeito, doutor Itamar Cópio. Doutor Carlos Roberto Soares Freire de Rivoredo, secretário de Saúde em exercício. Doutora Ana Carla Figueiredo Pinto, coordenadora do Conselho Municipal da Criança e Adolescente. Registramos a presença do senhor Célio da Silva Chaves, secretário de Educação. Senhor José Luiz Nunes, secretário especial de Defesa do Cidadão. Senhora Silvia Maria Barbosa Sato, secretária da Promoção da Cidadania. Senhor Luiz Roberto Cândido, assessor de projetos estratégicos. Senhora Márcia Helena Guimarães Vanzella, superintendente do Instituto de Previdência do Servidor Municipal. Doutora Dulce Regina da Silva Firmento, diretora do Departamento de Políticas de Saúde. Palestrante, doutora Ana Maria Rocha Fernandes de Sá, chefe de divisão do Departamento de Políticas de Saúde. Palestrante, doutora Tereza Ribeiro Cardoso, coordenadora da Vigilância Epidemiológica de São José. Representantes do Conselho Gestor de Unidades de Saúde e o senhor Antônio Godoy, representando o Comus. Anunciamos a palavra do Dr. Carlos Roberto de Rivoredo, secretário de Saúde em exercício. Bom, tamanho do nome, né? Bom dia a todos, a todas. Nossa conversa hoje vai ser sobre um triângulo que a gente está tentando dar conta desse momento. Esse triângulo diz respeito ao sofrimento, à vida e à morte. Tá? Em específico, as mulheres que comemoraram o seu dia no último sábado, o governo federal e o governo municipal se debruçam sobre um problema com uma tecnologia hoje já consagrada em diversos países, para estar dando conta de parte da mortalidade por câncer de colo de útero. Né? Esse enfrentamento diz respeito à vida de todos nós, né? Não só a vida das mulheres, né? Mas a vida dos homens, das crianças, dos idosos, de todo mundo, porque uma mulher com câncer de colo, ela envolve todo o seu micro-universo num conjunto de situações de sofrimento que só quem passa por isso é que sabe, né? A estratégia que utilizamos, né, diz respeito a dar conta de uma solicitação, uma chamada do Ministério da Saúde, a propósito da oportunidade de estarmos vacinando, nesse primeiro momento, a população mais vulnerável e com resposta, né, mais adequada à vacinação. Né? As escolas foram contactadas, houve uma ação conjunta da Secretaria de Saúde com a Secretaria de Educação, experimentando um episódio de ação intersetorial bastante interessante. Foram feitas listagens das crianças das escolas, o setor de vigilância epidemiológica se dedicou a estar fazendo esses contatos, elaborando essas listagens. Hoje nós temos mais de 14 mil de crianças já cadastradas e com a sua vacinação marcada e disponível nas escolas e nas unidades básicas de saúde também, né? No futuro, com a incorporação dessa vacinação quadrivalente, ou seja, contra 4 tipos de vírus, dentro do calendário nacional, essas coisas vão ficar mais na rotina. Mas, nesse momento, é importante que a gente esteja contactando a população, os líderes comunitários estarem fazendo divulgação dessa campanha, para que ela obtenha sucesso e se aproxime da meta, que nós já estamos próximos, de mais de 15 mil meninas vacinadas entre 11 e 13 anos de idade. Isso para nós é fundamental, né? Estamos prevendo
uma geração inteira livre de boa parte dos casos de câncer do útero. Quero lembrar que isto não invalida, isso precisa ser passado para todo mundo, isto não invalida a realização do Papa Nicolau em todas as mulheres, né? Inclusive dessas vacinadas. Há lesões pré-cancerosas que podem estar sendo detectadas e tratadas em tempo hábil para evitar o câncer em si. Portanto, nós hoje só temos motivo para nos alegrar, né? E o município de São José dos Campos respondeu, penso eu, à altura, né, à convocação do governo federal para se iniciar essa campanha. Penso que estamos hoje iniciando uma nova era, né, na prevenção do câncer do colo. Tá? Bom dia, então, estamos à disposição. A Secretaria de Saúde se coloca a serviço, como sempre, à população de São José. Registramos a presença da senhora Vera Galtieri, chefe de gabinete da presidência da Câmara, representando a presidente a vereadora Amélia Naomi. Anunciamos a palavra da doutora Ana Carla Figueiredo, coordenadora do Conselho Municipal da Criança. Bom dia a todos, bom dia a todas. Como conselheira, neste momento, representando aqui o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, eu vejo que o maior desafio para a nossa reflexão e nossa prática com essa campanha é lembrar o que o artigo 227 da Constituição Federal estabelece, né? Que é responsabilidade do Estado, da sociedade e da família garantir os direitos fundamentais das crianças e dos adolescentes, né? E aí nasce o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que nós estamos vendo hoje é que o Estado, seja na sua esfera federal, estadual e nosso aqui municipal, como bem o Dr. Carlos introduziu, está garantindo uma proteção fundamental, que é a prevenção do câncer de colo de útero, que é um direito básico, direito à saúde. Fico, então, pensando qual que é o nosso desafio, nessa hora falo como pediatra e médica de adolescente, como técnicos de saúde, técnicos da área de educação, técnicos da área de assistência, para que a gente possa garantir a maior cobertura vacinal possível. E onde talvez seja o maior ponto crítico é a questão que permeia essa campanha, que é a questão da sexualidade humana. Que nós possamos, então, trabalhar a nossa própria sexualidade e ajudar os pais nessa hora, a família, para garantir essa adesão e esse direito básico às meninas, neste momento, o foco de 11 a 13 anos. Fico pensando que uma metáfora que a gente possa usar para comparar seja que muitas vezes a gente ouve de profissionais nossos de saúde ali, nós atendendo essa dificuldade, os pais trazendo, mas será que vaciná-los não vai fazer com que eles pensem numa vida sexual, o início de uma vida sexual mais precoce, né? Talvez a gente possa fazer um comparativo, mas pai, mãe, será que quando a gente põe um cinto de segurança nos nossos filhos, a gente transporta na cadeirinha, né? Os nossos filhos vão pensar, nossa, meu pai vai sair voando agora, como se o nosso carro virasse um avião, né? Então, eu acho que a gente tem que usar metáforas simples, mas mostrar para eles que é uma proteção, que a escolha de uma vida sexual, do início de uma vida sexual, é muito mais ampla, e o quanto, o doutor Carlos já bem falou, no futuro essa criança, né, essa adolescente vai poder ser protegida de uma doença tão séria como o câncer de colo de útero. Então, eu desejo a todos nós um grande trabalho e que a gente consiga superar unidos, né, esse desafio e garantir uma maior cobertura possível. Tá? Um bom dia a todos. Obrigada. Anunciamos a palavra do vice-prefeito, doutor Itamar Cópio. Bom dia a todos. Queria cumprimentar o prefeito Carlinhos Almeida, o secretário Carlos Roberto, a Ana Carla, doutora Ana Carla, aos demais funcionários da rede pública de São José dos Campos, os membros do Conselho de Gestores, dizer que é um avanço muito grande, é muito importante essa primeira reunião do lançamento da campanha da vacinação contra o papilomavírus humano,
pessoal, o que é o HPV? É o papiloma vírus humano. É um vírus que acaba levando a algumas lesões precursoras na vagina e até no útero, produzindo, você sabe, o tumor do colo do útero. E dizendo, inclusive, por que vai se fazer, como a doutora falou, uma vacinação em crianças pré-adolescentes de 11 a 13 anos. Primeiro, porque a vacina tem uma reação maior eficácia nessa idade de 11 a 13 anos. Então, já essa é a indicação inicial da vacinação, que, de acordo com o Ministério da Saúde, daria uma cobertura em torno de eficácia de 90% da prevenção contra o câncer do colo do útero. E dizer o seguinte, é uma responsabilidade da saúde pública, importante porque o que se mata mais hoje no mundo primeiro as doenças cardiovasculares e depois as doenças produzidas por câncer, né? E terceiro, as causas externas, de jovens, tudo isso. E, no caso da mulher, o câncer de colo do útero é a terceira causa de óbitos nas mulheres, né? O primeiro câncer é o câncer de mama, antes do câncer de mama tem o câncer de pele, que é o maior número de câncer, mas o câncer da mulher de mama. Depois o câncer de cólon e reto, né, do intestino. E terceiro, a prevalência é do câncer do colo do útero. E isso, nos países mais avançados, chegaram quase que erradicar, prefeito, essa doença com a vacinação do HPV. Então, para nós, os Estados Unidos mesmo, que são casos bem menores, um número muito pequeno de doença de colo do útero. E mais um agravante, o doutor Carlos ainda falou, da importância de continuar com o exame preventivo do Papa Nicolau, que atinge praticamente as mulheres de 35 a 59 anos, a 49 anos, que deve fazer o exame, mais de 40, mas o número de jovens hoje no Brasil que ainda não consegue fazer o exame gira em torno de quase 6 milhões de mulheres que não conseguiram ter acesso ao exame do Papa Nicolau. Então, é importante que nós continuemos a fazer a prevenção, e a base de tudo é a prevenção, né? Porque, desta maneira, nós iremos realmente fazer a lição de casa. Então, o Ministério da Saúde está de parabéns. É importante essa vacinação contra o HPV, né? A vacina contra o HPV, e as mulheres vão continuar mais seguras, principalmente na Semana da Mulher, né? Isso é extremamente importante, que é uma cobertura que é a primeira vez que se faz no Brasil, e, dessa maneira, isso de maneira pública, né? A área privada se fazia, e nós vamos conseguir, dessa maneira, dar uma segurança maior para as nossas mulheres. Parabéns ao Ministério da Saúde e a toda a equipe de saúde aqui de São José dos Campos. Muito obrigado. Com a palavra, o prefeito Carlinhos Almeida. Bom dia. Queria cumprimentar o vice-prefeito, o doutor Itamar Cópio, cumprimentar aqui o doutor Carlão, secretário de Saúde, também aqui a doutora Carla, que é a nossa coordenadora do Conselho Municipal da Criança e Adolescente. Quero cumprimentar o secretário de Educação, Célio Chaves, porque a Secretaria de Educação tem um papel fundamental nesse processo também. Agradecer aqui às palestrantes, a doutora Ana Maria, da Divisão do Departamento de Política de Saúde, a doutora Tereza, da Coordenadoria da Vigilância Epidemiológica. Cumprimentar o senhor Antônio Godoy, representando aqui o Comus, e todas as lideranças e colaboradores aqui da Prefeitura presentes. Foi realmente uma decisão extraordinária do governo federal, do Ministério da Saúde, de introduzir a vacinação contra o HPV, nesse primeiro momento, para as meninas entre 9 e 13 anos, e depois ampliar isso gradativamente. Me lembro até que quando o então ministro da Saúde, Alexandre Padilha, esteve aqui em São José, lá no GAC, onde anunciou recursos e liberou recursos tanto para o GAC quanto
para a Santa Casa e outras instituições, e ele anunciou que a vacinação, né, que o Ministério da Saúde faria essa vacinação em todo o território nacional. Houve uma vibração, uma alegria muito grande dos presentes, né, porque nós sabemos como é importante a prevenção, como é fundamental esta vacinação. Nós estamos numa sociedade hoje onde as mudanças acontecem cada vez mais rápido, né? Todos nós nos surpreendemos com a agilidade e a rapidez, né, com que nossas crianças aprendem, por exemplo, a usar os equipamentos de tecnologia, né, como as informações fluem com uma rapidez extraordinária, tanto as boas como as más. Então, eu acho que num mundo moderno, rápido, como nós vivemos hoje, garantir que as nossas meninas possam ter esta vacinação vai ser fundamental como saúde preventiva. Eu costumo dizer, eu tive esse fim de semana, Carlão, na inauguração de uma academia ao ar livre, ali na Zona Sul. E eu até disse que nós estávamos lá inaugurando o equipamento de saúde, né? Porque sempre que a gente fala em saúde, a gente pensa em primeiro lugar na doença e, consequentemente, na necessidade do médico, do remédio, da cirurgia, do exame. É óbvio que tudo isso é fundamental, né? Mas é mais óbvio ainda, mas nem sempre a gente percebe, que a saúde ela depende da nossa alimentação, do exercício físico, da forma como a gente cuida da nossa cabeça, que a gente se relaciona com a comunidade, ou seja, o trabalho de saúde preventiva é fundamental, né? E a gente sabe que no passado no Brasil houve muita resistência à vacinação, né? Vacinas que hoje fazem parte do dia a dia, que se houver qualquer problema e qualquer falta, já foram até objeto de revoltas no passado, né, contra a vacina. Então, acho que além do trabalho de saúde pública que o Ministério está fazendo e que a Prefeitura participa desse esforço, também o trabalho de diálogo e de conscientização. Até porque eu comentava aqui com o Carlão, são 3 doses. A primeira imediata, a segunda com 6 meses. E a outra com 5 anos. Então, principalmente essa terceira dose com 5 anos, a gente sabe que ela tem um sério risco de não acontecer em muitos casos. Então, o trabalho de conscientização, de orientação, né, e também de diálogo, e pode haver, num ou no outro caso, alguma resistência, né? Isso. E aí, o trabalho da saúde em conjunto com a educação é fundamental. A vacinação, como todos vocês sabem, vai ser feita nas escolas, mas também vai estar disponível nas nossas unidades. Acho que foi muito feliz essa ideia, né? Porque é um trabalho de saúde, é um trabalho educativo. Então, tenho certeza que o esforço da Secretaria de Saúde, da Secretaria de Educação, vai ajudar bastante a gente implementar essa política do governo federal com sucesso aqui na nossa cidade. Mas, sobretudo, né, e aí falando principalmente para a Ana Carla aqui, que preside o Conselho, né, sobretudo o envolvimento da sociedade, né, a mobilização, a participação de todos, acho que vai ser fundamental para o sucesso desse projeto. Então, parabéns a todos que estão aqui, né, e boa palestra a todos. Neste momento, convidamos as autoridades para retornarem aos seus lugares. O prefeito pede para informar que ele se ausentou devido a um outro evento que vai acontecer da Urban, no prédio da Prefeitura. Convidamos a doutora Ana Maria Rocha Fernandes de Sá, chefe de divisão do Departamento de Políticas de Saúde da Secretaria da Saúde de São José, para a palestra O que está acontecendo comigo?
Sou meio atrapalhadinha, viu, gente? Gostaria de dizer da alegria, né, de poder estar aqui hoje para falar de um assunto que a gente considera da maior importância, né, que é pensar nas nossas crianças e adolescentes, né, e pensar que hoje a gente dispõe de uma tecnologia que fica meio invisível. Eu estava ouvindo todo mundo falar na mesa, pensando assim, como que a gente faz com uma menina para ela entender, né, o que ela está fazendo agora leva ela na vida adulta para que lugar? Né? Para um lugar mais saudável, para um lugar que evita uma doença muito grave, que pode levar à morte. Né? E fiquei imaginando assim, o quanto a gente ainda precisa muito, né, pensar na saúde como linha da vida. Né? Então, o que eu faço quando o meu neném nasce vai ser definitivo para a vida adulta dele. E aí, amamentar é importante, aí alimentar da forma correta, com os alimentos corretos, né? Cuidar dos bebês, enfim, partir para a infância, com todas as vacinas, e pensar que toda essa construção, que a gente hoje chama de linha do cuidado, ela vai me levar, vai me remeter para uma vida adulta mais madura, mais saudável, e para uma vida madura, né, com menos agravos. Sabemos hoje que a nossa pirâmide populacional está invertendo, né, cada vez mais, então nós vamos viver mais. E o mais importante é viver mais com qualidade de vida. Né? E, para isso, a gente precisa um pouco pensar no investimento que a gente está fazendo desde o nascimento, passando por todas as fases da vida. E aí a provocação que me foi oferecida hoje é falar sobre a adolescência, tendo em vista que o grupo a ser vacinado são meninas que estão na fase da pré-adolescência e da adolescência. Então, pensando na passagem da infância para a adolescência, com esse olhar, né, de quem quer construir uma vida saudável e ser feliz, vamos ver se eu vou saber fazer isso, gente. Como é que muda aqui? Espera aí, tu. Então, a primeira coisa que aparece quando a gente está deixando de ser criança é a pergunta: o que está acontecendo comigo? Né? Por quê? Porque quando a gente é criança, está tudo certo, está todo mundo bonitinho, com a mamãe, a gente arruma, a gente dá banho, a gente acompanha. De repente, eu vou ficando diferente, de repente, eu vou me sentindo meio dentro, meio fora da minha família. Né? E aí, eu me vejo com o meu próprio grupo desse jeito. Tem um ali bem baixinho, vocês estão vendo? Tem um alto, robusto, um alto e magrelinha de nariz comprido, um com cara de pau ali dando o maior sorriso. Então, assim, são todos jovens da mesma idade, que estão em momentos diferentes do seu desenvolvimento puberal. Né? Então, assim, fica esquisito, porque até perante o meu próprio grupo, né, as coisas estão muito diferentes. Né? Será que eu vou crescer igual aquele meu amigo? Ah, meu Deus do céu, será que eu vou me desenvolver que nem ele? Então, é uma fase de muitas dúvidas, de muitos questionamentos, de muitas inseguranças, mas também de muitas alegrias, de muitos desafios. E aí, lembrando do ser criança, e aqui eu queria fazer uma fala muito especial, né, principalmente para os professores, os educadores e os pais, né, porque a criança, ela nasce, ela é pequenininha, a gente cuida, amamenta, bota no berço, né, tem todo aquele cuidado, e ela vai evoluindo, aprende a andar, né, aí a gente cuida para não cair. E ela vai crescendo, vai ganhando autonomia. Né? E, nessa fase da terceira infância, que a gente está focando, que é de 6 a 11 anos,
a criança tem como principal palco de atuação a escola. A escola é onde ela é o ator principal. Ali ela aprende a se socializar, ali ela vai ter amigos, ali ela vai se relacionar, vai brigar, vai entender, vai desentender, né? E, dentro de tudo isso, ela vai ter um grande desafio, que é desenvolver também o aprendizado formal dela. Nesse palco, onde os atores são as próprias crianças, né, a gente tem que ficar muito cuidadoso, porque nós sabemos que as diferenças são grandes. Deus não fez uma pessoa igual à outra, né? E aí, essas diferenças podem se tornar situações de vulnerabilidade, situações onde a criança é colocada numa condição desfavorável. Então, as competências, né, são muito importantes, e hoje, na nossa sociedade, ser competente é o que vale, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente está com essas crianças na sala de aula, né, se relacionando, aprendendo, como que nós vamos lidar com as diferenças, como que nós vamos lidar com as competências que eu tenho certeza que cada criança tem, e que, às vezes, é diferente da outra. Lembrando, né, que, quando você não olha para esse todo, você pode, né, piorar a autoestima dessa criança e fazer com que ela se sinta menos do que as outras, que ela tenha um autoconceito dela própria, que não seja bacana como ela é, né? E isso é uma bola de neve, que acaba levando, por conta das competências ou incompetências, essa criança a ter dificuldade de inserção social. Ela aí vai ter baixa popularidade, né? E, com certeza, quando ela está com baixa autoestima, quando ela tem um baixo conceito de si mesma, ela pode ter grande chance dela não ter o êxito escolar esperado. Então, hoje, na educação, a gente vê muitas crianças, né, que a gente fala, está com problema de aprendizagem, né? Se a gente não ampliar esse olhar, se a gente, dentro do próprio palco da escola, se a gente não tiver todo esse zelo, todo esse cuidado para descobrir quais são as habilidades de cada criança, para fazer com que elas possam se desenvolver e adquirir novas habilidades que possam estar faltando para elas, a gente já começa a trazer uma criança marcada, a trazer uma criança num palco onde ela não pode desenvolver todo o seu potencial. E como é que é ser criança? Ser criança é arrebentar, né, gente? É crescer, é ter um motor que faz tudo, que chuta, que empurra, que brinca, que cai, que levanta, né? É um corpo que tem prazer em ir enfrentando tudo e se conhecendo, um corpo que quer brincar, um corpo que quer correr, um corpo que quer desafio para as suas habilidades motoras, né? E esse brincar impetuoso, a gente até colocou aí, essa é uma apresentação minha e da Dulce, porque, assim, no início eles brincam impetuoso porque ainda são motoramente meio desarrumados, né? Mas, quando chega a 10, 11 anos, o brincar impetuoso significa cutucar o outro sem dizer que está cutucando. Então, às vezes, quando eles estão com 10, 11 anos, o que eles se esbarram, meninos e meninas, o que eles se atrapalham, né? Parece até um pouco agressivo, mas eles têm uma timidez do toque, da aproximação. Então, nessa fase, né, esse brincar meio, né, dos trancos é uma forma de conhecer o outro, é uma forma de se tocar o outro. Então, assim, o quanto é importante a gente perceber tudo isso para fazer com que tudo isso se potencialize em desenvolvimento e não em diferença, e não em estigma, né, que hoje em dia a gente sabe que acontece muito. Então, falando de tudo isso, fica essa preocupação das diferenças. Somos todos diferentes, graças a Deus. Uma plateia linda, cada um com uma carinha, cada um com cabelo, cada um de óculos, sem óculos. Então, assim, por que será que é tão difícil a gente lidar com as diferenças? Acreditando que elas podem crescer, se desenvolver e adquirir habilidades que harmonizem o produto final da criança e do adolescente. Então, é muito importante a gente fazer essa reflexão sobre
habilidades e sobre diferenças, para que isso não se torne estigma, preconceito, né? E essa imagem eu acho linda, né? Então, essa é a nossa faixa etária, viu, turma? É essa galerinha com essa cara mais linda, que é criança, mas que já tem carinha de adolescente, que nós vamos acolher na escola, que nós vamos poder estar conversando, vacinando. Queria dizer que a maioria das crianças, naturalmente, elas têm uma capacidade de se adaptar a situações que têm estresse ou que exigem dela um certo, né, comportamento, um certo enfrentamento. Né? O neném, quando chora e quer mamar, ele está passando por um estresse. E ele é só um bebezinho, mas ele sabe como fazer isso. Né? E aí dessa mãe que não dê mamar para ele, que ele berra até ela desesperar. Então, é do ser humano essa capacidade. É claro que isso tem um limite, né? E a gente sabe que, quando ultrapassa o limite de cada pessoa, e a isso nós chamamos resiliência, que é a capacidade que cada ser humano tem de enfrentar as dificuldades, o inusitado, as pressões, isso pode se tornar patológico. Né? A criança pode sofrer um agravo à saúde por uma situação de violência, mas eu estou falando desse cotidiano, e do cuidado que a gente tem que ter, porque, hoje em dia, tudo vira doença. Nossa Senhora, mas não tá, ainda não chegou, não aprendeu, não escreveu. Sai correndo. Sai correndo, procura um neurologista, procura não sei quem, procura não sei o que lá. Será que, num primeiro momento, o que a gente tem que fazer não é olhar para a nossa criança, não é olhar para o nosso adolescente, ouvi-lo, perceber pelas suas atitudes o que ele está querendo dizer com isso? E, de fato, muitas vezes, o apoio da família, o apoio da escola, o apoio dos amigos, pode ser o grande facilitador para ele alcance aquilo que está faltando. Né? E aí a gente tem que ter esse olhar ampliado, de proteção, afetivo, de quem quer realmente olhar, entender e ajudar. E aí, quando eu estava falando da linha da vida, né, eu trago esse slide para mostrar para vocês, né, que nós somos essas pessoas. Então, nós somos, desde o nascimento até a vida do idoso, é a nossa vida, é a linha da nossa vida. E lembrar que o câncer de colo de útero, hoje, faz parte de uma prioridade importante da linha de cuidado, da rede de atenção da saúde, porque é uma doença crônica, né, que está no 3º lugar dos cânceres, então ela tem tudo a ver. Né? Você fala assim, mas você é doida? Você está vacinando uma menina de 10 anos, de 11 anos, está falando de doença crônica, está falando de coisa que é coisa de gente mais velha? Não. Peço a vocês, é um apelo, enxerguem a vida e a saúde e a qualidade de vida como uma linha que tem começo, meio e fim. E que todos nós, se Deus quiser, se a gente não morrer, né, vamos passar por todas essas etapas. Aí a gente ressignifica a importância de uma vacina contra o HPV, né, que vai ser uma intervenção na nossa fase da passagem da infância para a adolescência, que vai definir a qualidade de vida da pessoa na vida adulta e madura e na do idoso. Então, é preciso ter esse olhar para entender em que investimento que eu estou fazendo. Né? Eu estou fazendo isto agora para chegar aonde? E lembrar que a adolescência, gente, apenas é uma etapa da vida. Né? Ela tem grandes transformações biopsicossociais e, por isso, ela traz um pouco de confusão, né? Porque aí vem todo um outro comportamento que se diferencia muito da infância. Né? Mas a adolescência não é nenhum bicho de 7 cabeças, não é aborrecências, nada disso existe. Na verdade, existe uma criança deixando de ser criança e passando para uma etapa da vida onde ela vai viver as suas experiências dos 10 aos 20 anos para conquistar a sua identidade adulta. E aí, qual é o resultado dessa confusão toda? Que muda corpo, que muda o jeito de entender a vida, que muda o jeito de me relacionar com as pessoas. O que acaba acontecendo? Tem uma desestabilização global. Ai, obrigada.
tem uma desestabilização global do indivíduo, né? E por isso a gente vê os jovens, uma hora chora, outra hora ri que se mata, dorme apaixonado, acorda não gostando mais, acha que o cabelo está feio, que o nariz não está bom, que ele precisa crescer mais. Então, assim, né, porque tudo isso vem de uma maneira muito forte. E essas modificações físicas e psicossociais são os determinantes. E quem chega primeiro? A puberdade, né? Aí, quando eu me olho, que nem não vou me adaptar, eu me achei tão estranho, né? Porque, de repente, meu peitinho começa a crescer, né? Eu começo a me sentir diferente, os meninos começam a se olhar, achar que alguma coisa está diferente, será que eu estou crescendo mesmo? Começa a aparecer pelinho. Então, a puberdade, lembra lá daquele segundo slide que tinha um menino pequeno, um menino grande? É exatamente isso. É a chegada, né? Vamos dizer assim, é um marco da entrada da adolescência, porque é físico, a gente vê, a gente toca, né? E não acontece só para alguns jovens, acontece para todos os jovens, cada um na sua idade, cada um na sua etapa. E as mudanças nas meninas, né? Então, como é que é isso? A gente tinha aquele corpinho infantil, tranquilo, né? Parecendo, se você olhasse de costas, meninas e meninos de cabelinho curto, não faria muito diferente. De repente, bum! É comum a mãe chegar no ambulatório e falar assim, doutora, minha filha está com problema. Ela está com caroço no peito de um lado só. Isso é o broto mamário, que vem normalmente de um lado e à esquerda. Então, aquela delícia de você poder dizer para essa mãe, né, que aquele filhote está crescendo, está se desenvolvendo, vai passar por uma nova etapa da vida. E aí é assim, tem um pedaço desarmonizado, cresce mais nariz, a mão fica desengonçada, né? E depois tudo vai se harmonizando, ela ganha forma, agrega um pouquinho de gordurinha para ficar bem linda, né? E tem o desenvolvimento bem bacana dessa parte do corpo, né? Que a gente diz que encontra o seu ápice na menarca, que é a primeira menstruação na menina. E as mudanças no menino? Coitado, ele se sente o mais desengonçado da face da terra, né? Cresce braço, cresce pé, nariz, as extremidades crescem primeiro, ele fica todo atrapalhado, derrama o suco todo dia na mesa de casa, a mãe dá bronca, mas dá tudo certo. E essa é uma brincadeira, mas assim, né, começa o crescimento da bolsa escrotal, dos testículos, né? Que é uma coisa meio imperceptível, que é o primeiro sinal, né, de maturidade da puberdade nos meninos, mas depois aí ele fica preocupado porque o saco fica grande, mas o pinto fica pequeno. Será que vai crescer? Não vai crescer? Já dá aquela agonia, ele olha para o vizinho é aquele grandão que já cresceu tudo, ele fala, meu Deus, agora eu vou ficar no meio do caminho, não vai rolar para mim. Não é verdade. Graças a Deus, né, a puberdade acontece para todos, cada um no seu tempo, e os meninos ficam lindos e harmônicos, tanto quanto as meninas. A preocupação com a imagem corporal é absoluta. Levantar 1 hora a 1h30 antes de ir para a escola, para pentear o tupete, ou repetir a ponta da chapinha 500 vezes, é regra, né? Por quê? Porque eu tenho que ser a coisa mais linda que a história já contou. E não pensem vocês que são as meninas, não, que os meninos investem pra caramba. O que deu aqui? Deu a louca no mundo aqui? Os meninos investem pra caramba também na sua autoimagem, né? Fazendo seus tupetes, suas graças. Cuidados com o corpo. É uma etapa da vida interessante para a gente pensar nisso. Porque esse corpo que está crescendo, que está se desenvolvendo, que está trazendo coisas novas no conteúdo desse próprio adolescente, né? Ele tem que ter um gás, um motor, e isso é a alimentação. E a gente sabe que nessa fase, se a gente não tiver
todo um trabalho, todo um cuidado, por conta da autonomia, por conta do grupo, por conta de querer ser quem ele quer ser, muitas vezes ele se desvia da dieta saudável, normal, mais gostosa, da família, da casa, né? E migra para os hambúrgueres, para os fast foods. Então, aqui eu acho que tem que ter um investimento muito grande, né? Ligar, dizer para ele, olha, seu corpo vai bombar se você continuar, né, se alimentando com regularidade, com as coisas que são saudáveis, porque eles querem que o corpo bombe, né? Eles querem ser iguais aos ídolos. Não muda só o corpo, né, gente? Muda o jeito de viver, o jeito de entender a vida, o jeito de sentir a vida. E, claro, com o amadurecimento neurológico, né, não amadurece só o corpo, amadurece como um todo, muda o entendimento da vida, mudam as relações. Nessa fase, os pais sofrem, tem um luto, né, que é a perda do filho infantil, né, aquele filhinho que sentava no colo, gostosinho, que agora rapou para o mundo, né? E eles, por sua vez, querendo esse distanciamento dos pais, para eles poderem encontrar suas próprias identidades. Então, um momento sofrido também. Querem autonomia, querem muito prazer, querem deitar e rolar, né? Mas, ao mesmo tempo, são crianças ainda. Uma parte deles não amadureceu totalmente, não. Eles têm inseguranças, têm medos, né? Têm sentimentos de ansiedade, tem dúvidas, será que sim, será que não, será que eu fico, será que eu não fico, né? Tem aqueles sentimentos, olha para o rapaz, já começa a dar um saracutico aqui dentro, que parece que não sei, mas que estou gostando, e meninos também, né? E, gente, isso aqui é teimoso mesmo, é desafio, né? E aí, essa é uma fase muito importante por causa das escolhas, né? É a partir de todos esses sentimentos, impulsionado por esse corpo que está mudando e que está falando, que vêm as escolhas. E a gente tem que ter muito cuidado com as escolhas, porque elas podem trazer no seu bojo algumas situações que não são desejáveis para o jovem. E é assim, no início da adolescência, menino com menino e menina com menina, né? Não se misturam. Nem pensar o grupo das meninas com o grupo dos meninos. Mas, se a gente for pensar, é natural, porque eles estão com um corpo novo, com coisas novas, que eles nem sabem como funciona. Com quem que eles vão conversar isso, se não com os amigos que estão com os mesmos problemas de funcionamento, né? Então, aí, olha a genitália do outro, vê o pelo, conversa, pergunta, né? Ah, então, você já está tendo ejaculação, eu já estou, meu pênis ficou duro. E aí eles conversam de tudo. Não vai rolar conversa com menina dessa natureza, né, gente? Primeiro tem que entender o que está acontecendo comigo, para depois eu poder pensar em conversar com outro sexo, né? Então, é um tempo de muita cumplicidade do mesmo sexo. E o mesmo com as meninas. Mas as meninas, elas amadurecem um pouco mais cedo. A menarca chega um pouco mais cedo. A menina, ela pode reparar, a menina já botou corpo e o moleque está desse tamaninho, né? E elas aí amadurecem um pouco mais rápido e ficam assim, de tititi, já de olhinho nos garotos, e conversando, e muito segredo, né? E aí o grupo se estabelece. Meninas para um lado e meninos para o outro. Mas a evolução continua. E aí, quando ele já tem um pouco mais de segurança, de domínio sobre o que está acontecendo com o seu corpo, um pouco mais de entendimento, né, dos sentimentos, das coisas que eles querem, que eles gostam, aí começa a haver uma possibilidade desse encontro lindo, onde eu percebo que tem o outro, né, onde eu posso descobrir o outro, as características do outro. Nesse tempo, a gente tem que ter muito cuidado, como eu falei, porque é um tempo onde eles passam a ter uma autonomia maior, eles passam a decidir as coisas mais sozinhos, que antes decidiam com mais apoio da família, né? E aí, eu volto a dizer,
que a escola, que a família, que a educação e que a comunidade como um todo tem uma responsabilidade muito grande na ajuda para que a gente possa amadurecer, junto com esses adolescentes, fazer com que eles possam fazer boas escolhas. E a gente sabe que os principais agravos, as principais vulnerabilidades da adolescência estão ligadas ao uso indevido de substâncias e álcool, à gravidez indesejada, à violência doméstica ou até violência urbana, aos acidentes, né? Então, tudo isso é interessante porque o jovem ele adoece de outras coisas, né? Ele não vai mais pela mão da mamãe porque está gripado. Então, a gente tem que entender esse contexto, que muitas vezes ele não está dentro da saúde, mas ele está sofrendo situações de vulnerabilidade para a sua saúde. E a educação é fundamental, porque ali, naquele palco onde eles se relacionam e ficam a maior parte do tempo, você pode trazer reflexões, conteúdos, conversas que possam, né, subsidiá-los para que façam escolhas melhores. E aí vem a confusão, né? Como garantir um desenvolvimento saudável e reduzir danos e agravos, né? E uma forma de fazer isso, além de todas essas que a gente já falou, é vacinar, né? E aqui é com muita alegria que a gente imagina que hoje a gente está lançando uma campanha que vai fazer a diferença na vida de todas as meninas que se vacinarem. Lembra, na vida, não é para hoje, né? E eu acredito que a garantia desse desenvolvimento saudável, da redução de danos, de agravos e de doenças, ela passa invariavelmente pela educação, pela família, pela saúde e pela comunidade, que tem que ter o compromisso de proteger os jovens. Então, quem são os fatores de proteção do jovem? Somos nós, né? Cada um no seu palco, cada um na sua área de atuação, tem que enxergar esse jovem dessa forma, como alguém que precisa desse apoio, que não é mais, muitas vezes, o colinho, que não é mais, muitas vezes, o parquinho, mas é um outro tipo de acolhimento, de afeto, de conversa, que faz a proteção. O que a gente teria que olhar? Vocês vejam que não é muito diferente da infância. A construção ela é única, né? Ela vai se fazendo ao longo da vida, mas é uma linha de construção. Mudam as ferramentas, mas sempre o que você está procurando? Você está procurando que o jovem tenha uma boa autoestima, que ele se valorize, que ele se cuide, porque ele vale a pena, porque ele quer ser um adulto bacana, saudável, ele tem confiança, ele é capaz de construir sua própria vida, de fazer suas escolhas responsáveis, né? De caminhar ao longo da vida. Então, lembra que eu falei das crianças? A autoestima, a questão da popularidade, das diferenças, isso também se aplica aqui. E acho que em qualquer fase da vida da gente, né? A gente precisa estar bem com a gente mesmo, a gente tem que acreditar que a gente é capaz de se cuidar, de ter as ações, né, que a gente deveria fazer para estar bem e para ter confiança que a gente está construindo uma vida boa para a gente. E o que eu quero para mim? Nesse momento, eu quero que todos vocês queiram desesperadamente que quase 16 mil meninas vacinem contra HPV. Por favor, todo mundo precisa querer. Todo mundo precisa querer, porque isto faz com que as nossas jovens ganhem o direito de não ter câncer de colo de útero e outras doenças sexualmente transmissíveis, que é a verruga, né? E, nesse contexto, para hoje, eu quero muito que cada pessoa que está aqui saia com compromisso de convencer pelo menos mais 5 pessoas, que precisa convencer mais 5 que as meninas precisam se vacinar. Lembrando, e a Carlinha falou, e a Dulce também, que não é uma conversa fácil, porque ela passa, né, ela é
o vírus, a doença é uma doença sexualmente transmissível, né, de pele a pele, principal via é sexual. Quando a gente fala de doença sexualmente transmissível, a gente está falando de relação sexual. Quando a gente fala de relação sexual, a gente está falando dos nossos bebês, dos nossos amados, dos nossos filhos queridos, que vão ingressar, vão fazer suas escolhas, vão ingressar na vida adulta, mais madura, né, na vida sexual. E como é que nós estamos para lidar com isso? Então, é preciso que a gente faça, de fato, essa reflexão e que cada um que está aqui tenha a coragem, né, de dizer para sua filha, dizer para sua mãe, dizer para quem for, olha, vamos lá, vamos fazer uma força, vamos conversar para que a gente consiga convencer a coletividade para fazer a vacina. E nisso que eu quero para mim, pensando na adolescência como um todo, né, eu acho que todos nós temos que ter o compromisso de apoiar os nossos jovens para que eles possam construir seus projetos de vida, né? Cada um com o seu perfil, cada um com as suas possibilidades, mas que eles possam, né, ter projetos e que eles possam seguir a vida conquistando, buscando e lutando, para que eles encontrem o que eu acho que todo ser humano procura, que é ser saudável e ser feliz. E com essa campanha, eu acredito muito que a gente transforma a vida. A gente vai poder ser mais saudável e mais feliz a partir desse processo que começa hoje e que se institui para todas as meninas, que vai ter uma repercussão na vida das mulheres. Muito obrigada. Nem passei do tempo, hein, turma? Graças a Deus. Nós agradecemos a doutora Ana Sá e convidamos a doutora Tereza Ribeiro Cardoso, que é coordenadora da Vigilância Epidemiológica, para falar da palestra HPV, a doença, a vacina e a estratégia da campanha. Bom dia a todos. A primeira parte da minha palestra, eu vou falar um pouco sobre o vírus, esse vírus HPV. Tá? O que significa isso? Bom, o HPV é um vírus, ele significa papilomavírus humano, em inglês, né? E esse vírus ele causa a maior parte das doenças sexualmente transmissíveis. Existem hoje mais de 170 tipos de vírus, e eles são chamados de acordo com o número, conforme a descoberta deles. Então, o primeiro que foi descoberto, o número 1, 2, 3 e assim por diante. Dentre esses vírus, desses mais de 170 tipos, 13 são responsáveis por transmissão de câncer. E outros são responsáveis pela transmissão de verrugas. Esses 13 que são responsáveis por transmissão de câncer, dentre esses, o 16 e o 18, eles são responsáveis pelo 70% dos casos de câncer transmitidos pelo vírus. E, com relação aos outros vírus que causam verruga, o número 6 e o número 11 também são responsáveis por 70% das transmissões de verruga. A transmissão ela se dá com a pele contaminada ou com a mucosa contaminada. E pode ser tanto para o sexo oral-genital, genital-genital ou manual-genital. Ou seja, tanto para o sexo oral ou até pela própria mão. Né? É mais raro, mas também há casos relatados de, principalmente, a transmissão de verrugas. Transmitir a verruga de uma pessoa para outra pela mão. Bom, então, se entrar em contato, quanto tempo que levaria da gente entrando em contato com o vírus, da gente transmitir a doença? Se a gente entrar em contato com o vírus que vai transmitir verruga, a gente pode levar de 2 a 3 meses. Se for câncer, aí esses vírus, a manifestação dele é mais lenta. Então, pode levar até 20 anos. Então, as pessoas que têm câncer de colo de útero, geralmente, 50% aparece na faixa dos 35 aos 55 anos. Mas elas já pegaram lá atrás, 20 anos antes. Então,
Olha, aí, resultado. A gente tem, então, o vírus, a gente pode ter contato com o vírus em todas as etapas da vida. Então, nessa parte infanto-juvenil, por exemplo, a gente, do ciclo da vida, né? Essa fase é a fase que está em pleno crescimento, desenvolvimento, a caminho da puberdade, da maturidade sexual, e é a fase mais apropriada para se vacinar. Por quê? Como o prefeito mesmo falou, né, os estudos mostraram que, se a gente vacinar nessa idade, a formação de anticorpos é maior, e, portanto, a defesa dela vai ser maior do que vacinar uma pessoa mais velha. Então, eu costumo comparar muito esse vírus do HPV com o vírus da hepatite B. O vírus da hepatite B também, uma das formas de transmissão dele é sexual. E a gente vai vacinar nenezinho, porque nessa fase que você vacina nenê, é que você consegue maior quantidade de anticorpos para proteger essa pessoa. O vírus HPV, você vacinando nessa faixa etária, é onde você consegue maior produção de anticorpos. Principalmente, a proteção é maior, porque nessa fase você ainda não teve, a maioria das crianças de 10 a 14 anos ainda não teve contato com o vírus HPV. E a vacina, ela não é para tratamento, ela é para prevenção. Tá? A prevenção contra o HPV nessa faixa etária, ela vai da vacina e também a consulta com o ginecologista na primeira menstruação. Bom, aí, essa fase de 10 a 14 anos aqui, segundo dados do Ministério da Saúde, também tenho que passar essa informação para vocês, meninas entre 10 a 14 anos no mundo, por minuto, dão à luz nessa faixa etária, de 10 a 14 anos. No Brasil, uma menina a cada 20 minutos dão à luz nessa faixa etária. No estado de São Paulo, uma menina a cada 2 horas e 50 minutos dá à luz entre 10 a 14 anos. Tá? Bom, aí a gente passa a fase adolescente. Essa fase, muitos jovens iniciam a vida sexual e, portanto, pode ocorrer o primeiro contato com HPV. E há também o risco de engravidar. A gente sabe que os estudos também mostram que mulheres de 18 anos, 50% já tiveram algum contato com HPV. As estatísticas apontam que a primeira relação sexual no sexo feminino no Brasil acontece, em média, aos 14, 15 anos. E a incidência e o índice de gravidez na adolescência entre 15 e 19 anos é de 17,7%, segundo dados do IBGE. Eu tenho uma filha hoje com 19 anos. Quando ela tinha, na fase de 13, 14 anos, ela conversava muito comigo que as meninas não podiam ser bebê, né? Porque elas sofriam bullying. O que é BV? Boca virgem. Elas sofriam bullying por isso. Não podiam ser BVL, boca virgem de língua. Isso há 5, 6 anos atrás. Ela hoje já está com 19 anos. Então, vocês imaginam hoje como que está isso aí? Assim, essa sexualidade, como a doutora Ana falou, ela é muito aflorada nessa faixa etária. Bom, então, nessa faixa de adolescente, qual que é a prevenção da vacina, a prevenção contra o HPV? Como boa parte dessas meninas já entraram em contato sexual, já tiveram relação sexual, uma parte delas, a partir da relação sexual, o que elas têm que fazer? Procurar o ginecologista e começar a fazer o Papa Nicolau. A prevenção, né, a partir da relação sexual é o Papa Nicolau. Tá? Bom, aí, passando ao HPV para a vida adulta e na maturidade. A mulher adulta, ela já tem uma vida sexual ativa, portanto, ela já pode ter entrado em contato com o HPV. Nessa fase da vida, podem aparecer alterações no exame do Papa Nicolau e os condilomas. As alterações de exame são aqueles NICs que a gente vê no exame Papa Nicolau, né? NIC 1, NIC 2. Na maturidade, as mulheres que tiveram contato com o vírus podem apresentar câncer de colo de útero, em vulva, vagina e ânus causado pelo HPV. O câncer de colo de útero, 100% é causado pelo vírus HPV.
Câncer de ânus, 90% é causado por HPV. Câncer de pênis, 50% é causado por HPV. Câncer de vagina e vulva, também, 50%. Na maturidade, as mulheres que já tiveram contato com o vírus podem apresentar o câncer. Então, como eu falei para vocês, geralmente o câncer dá em mulheres 50% de 35 a 55 anos. A prevenção, então, nessa faixa etária, é a consulta com o ginecologista, anualmente, exame de Papa Nicolau e o uso do preservativo. O preservativo ele protege contra, principalmente, né, o vírus, mas existe ainda partes que ficam expostas do organismo que podem ainda pegar o HPV, principalmente desenvolver de verruga, né, que causa verruga. Bom, ginecologista da gestante. Durante a gestação, a mulher deve comparecer em todas as consultas do pré-natal e realizar o exame Papa Nicolau. Nessa fase, há risco da mulher com HPV, na hora do parto, transmitir a doença para o bebê. Ela pode transmitir tanto para a via respiratória, laringe, pode transmitir para a região genital, principalmente se ela tiver verrugas no canal vaginal. Ela pode transmitir para o olhinho. Então, geralmente, a mulher com HPV não contraindica o parto normal. Mas isso também vai depender muito do critério médico, da ver a situação da mulher com HPV. Quer falar? É só que essa história da cesárea com HPV, a chance de transmissão do parto é muito pequena. Na verdade, tem discussões para o líquido amniótico já é contaminado, mas a taxa de transmissão do bebê, eu não lembro se é 1 para 1000 ou se é 1 para 10 mil, não é muito pequena, por isso não tem indicação de fazer A cesárea, por isso que fica a critério médico. A não ser que tenha no canal do parto. Isso que eles falam, assim, isso mostra que se tiver verruga no canal do parto, a probabilidade é maior. Por isso que tem que ser a critério médico, é isso que eles... Se a verruga for muito grande, essa passada do bebê, o que vai causar um sangramento muito grande. Uma verruga pequena não complica o parto normal. Então, aí a doutora ginecologista que está explicando. Isso era há 20 anos atrás. Há uns 10 anos para cá, você sabe que não se previne. O grande medo era do papiloma laríngeo. Fazer verruga na laringe do bebê. Era essa a indicação da cesárea na verdade. E hoje sabe que é muito raro, então não se indica. Então, com relação ao bebê, ele pode apresentar verruga no trato respiratório superior, como a doutora falou, principalmente na laringe, pela transmissão do vírus por sua mãe na hora do parto. É o que dados do Ministério da Saúde que a gente siga a orientação dele. Essa doença chama-se papilomatose respiratória recorrente e a prevenção é puericultura e pré-natal da mãe. A infecção pelo HPV não é tratada, o tratamento é feito para as lesões associadas. No caso das verrugas, a remoção das lesões diminui a carga viral do HPV, mas não elimina a infecção. Ou seja, pode tirar cirurgicamente a verruga, mas ele não limita a infecção. Bom, como é que a gente organizou a vacina, né? A vacina vai entrar no calendário, vai fazer parte do calendário, para todas as crianças de 9 a 13 anos, 11 meses e 29 dias. Só que ela vai ser introduzida de uma maneira gradativa. Então, este ano vai ser introduzida para as crianças de 11 a 13 anos, 11 meses e 29 dias. O ano que vem vai entrar para crianças de 9 a 10 anos. E depois, no outro ano, em 2016, para crianças de 9 anos. E assim, toda essa faixa de 9 a 13 anos vai ser protegida com a vacina. Por que não entra tudo de uma vez? Porque não tem produção nacional para isso, por enquanto. Então, a produção que a gente tem é para entrar nessa faixa etária e vai aumentando gradativamente conforme o Instituto Butantan for produzindo mais vacina. Há um convênio entre a Merck Sharp, que é quem produz a vacina, e o Butantan, para que o país seja autossustentável na produção. E aí vai ser introduzido, por isso essa introdução gradativa. Tá? A primeira dose toma
nesse primeiro momento, a segunda dose depois de 6 meses e a terceira dose depois de 5 anos. Vai ser feita. Por que está sendo feita nas escolas? Porque 51 países já introduziram a vacina. Nesses 51 países, viram que a melhor estratégia para você atingir o maior número dessas crianças seria você vacinar nas escolas. Porque, assim, quando você coloca uma vacina para uma população, você tem que atingir uma meta, uma quantidade de pessoas vacinadas grande, que é para você realmente produzir algum efeito. Então, no caso da PV, a meta é você vacinar pelo menos 80% das meninas. Com isso, você consegue uma proteção da população da comunidade. Então, eles viram que, para você conseguir isso, só se você... Assim, a melhor estratégia é você vacinar na escola. É uma estratégia de campanha. A segunda dose já vai ser tomada no posto de saúde. E uma outra novidade também é que, a partir desse ano, o Programa Nacional de Imunização, as vacinas vão ser nominais. Então, por isso que você vai vacinar, eles pediram essas listas, esses nomes das crianças, com endereço, porque depois você vai vacinar a segunda dose, daqui a 5 anos, quando você captar aquela criança, vai ser no nome daquela criança. Tá? As equipes vão ser 4 equipes de vacinadores, uma para a região centro, norte, leste e sul. E os pais que não quiserem vacinar suas filhas, elas têm que assinar um termo de recusa. Isso foi objeto de dúvida com relação às escolas, porque é uma autorização de uma recusa e não um consentimento. Porque recusa é mais fácil você atingir o maior número de crianças. O consentimento, às vezes a criança esquece de levar o papel, esquece de levar o papel para as crianças assinar, esquece de levar para a escola, e aí aquela criança não consegue ser vacinada naquele momento. Então, você tendo um termo de recusa, aí você entende que, quando você chegar na escola, todos aqueles que não estiverem com o termo de recusa assinado pelos pais, eles vão ser vacinados. Eles têm que levar carteirinha de vacina. Quem vacinar na UBS, ela tem essa possibilidade também de ela vacinar na unidade básica de saúde. A mãe, às vezes, pode querer acompanhar a criança, né, vacina, ela tem todo esse direito. Aí, no dia que vou na escola, ela vai levar a carteira falando que já vacinou. Além disso, também, a gente tem uma estratégia montada nesse sentido para a criança não receber uma segunda dose. Todas as crianças que forem vacinadas na UBS, na unidade básica, elas vão mandar a listagem para a gente tirar da lista das escolas. Tá? Quem quiser saber o dia que a sua equipe vai vacinar na escola, tem agora a prefeitura tem no site da prefeitura tem um hot site, que é onde tem o cronograma da vacinação lá, e ele pode olhar no dia que a vacina vai na escola. Quem que não pode tomar a vacina? Quem teve reação anafilática grave a um dos componentes da vacina e quem estiver gestante. Quem estiver gestante, a gente vai adiar o momento da vacinação, mas, assim, a gente sabe hoje que a vacina ela é feita com a capa do vírus. Então, é como se fosse, eles dão até comparam até como se fosse um mamão. Se você plantar o mamão sem a semente, não vai nascer um mamoeiro, né? Então, a mesma coisa em relação à vacina. Para você ter infecção, você precisa do que tem dentro dela, precisa da semente do mamão. Então, você precisa de ter o RNA, o DNA do vírus. Só a capa não vai causar prejuízo para quem tomar a vacina. Então, a gente sabe que a vacina não tem efeitos colaterais importantes e ela não vai causar infecção. Então, se por acaso a criança estiver gestante, a gente só vai pedir para vacinar depois. E se vacinar, só vai acompanhar essa criança, mas não espera-se nada mais sério com relação a isso. Quem estiver com doença febril grave também pode adiar a vacina, pois pode causar confusão dos sintomas da doença com possíveis eventos da vacina. A vacina é bem tolerada, ela é considerada bem tolerada, como toda vacina, e pode haver eventos adversos, como dor, inchaço local, vermelhidão local da aplicação. É descrito também, essas crianças podem, não pelos componentes da vacina, mas pelo próprio medo, ter algum tipo de desmaio, síncope, mas isso aí é 0,8 casos a cada 100 mil habitantes nos outros países que foi introduzida a vacina. Tá? Então, qualquer dúvida, pode entrar em contato com a Vigilância Epidemiológica, com a OBS mais próxima de sua casa, ou no site da Prefeitura, onde tem um hot site só da vacina HPV. O telefone da Vigilância está aqui, quem tiver
assim, qualquer dúvida pode entrar em contato com a gente. Vocês têm alguma dúvida? Agora, os esclarecimentos de dúvidas, a gente vai chamar a diretora do DPS, a doutora Dulce Firmento, a chefe de divisão, Ana Sá, e a doutora Tereza novamente. Por favor. Vocês não querem botar no telefone, no microfone fixo? Aí eu rodo com esse aqui? Pode. Quem tiver dúvidas, levanta a mão, por favor, que eu levo o microfone, tá bom? Bom dia para a doutora Tereza. Antigamente, a gente recomendava a revacinação aqui, ó, no primeiro mês, no segundo e no sexto mês. Por que essa mudança? Então, o Ministério adotou essa política estendida, porque eles viram que os estudos... Então, seguiram a recomendação do Grupo Técnico de Apoio da Organização Pan-Americana de Saúde, que viu que, se você aumenta o espaço entre a primeira dose e a segunda dose, você confere uma proteção maior. Então, se você dá no primeiro, no segundo mês, ou você dá no primeiro e no sexto mês, a proteção é maior se você der no primeiro e no sexto mês. Então, eles adotaram essa política de vacinação estendida, assim como outros países também, Canadá, porque, daí, além de você conferir uma proteção maior, você também a gente conseguiu implantar a vacina nessa faixa etária agora. E vai conseguir implantar as demais, até para você ter mais vacina disponível. Então... Não, é assim. Quem fez o esquema anterior não vai revacinar. Não. Quem tomou 2 doses na vacina privada, na clínica privada, e tomou da bivalente, a recomendação é que se tome a mesma vacina, bivalente. Se for quadrivalente, vai tomar a nossa. Né? Aí faz... Não, aí se tomou 2 da quadrivalente, faz 0, 1 e 6. Aí segue esse mesmo, se tomou a primeira e a segunda dose, aí vai tomar a terceira com 6 meses. Entendeu? A quadrivalente. Pode tomar a nossa, mas com 6 meses. Aí, se não tomou, se só tomou uma, vai tomar a segunda só com 6 meses. Porque a proteção é maior. E quem começou o esquema no privado... Se não tiver condição de dar continuidade, mesmo que tenha feito a bivalente, pode completar na rede pública fazendo a tetravalente. Então, a orientação é essa. É quem está com o seu esquema vacinal iniciado, deve, se possível, completar aonde iniciou. Se não puder, pode procurar a rede pública e pode, sim, ter tomado a bivalente e terminar o esquema com a tetravalente. Nessa faixa etária, né, de 11 a 13 anos, que é a prioridade do momento. Todas. E não segue a ordem de proximidade. Então, vai na escola A, B ou C, independente de ser público ou particular, a gente está seguindo a ordem de ser mais próximo, sabe? Para otimizar as equipes. Algumas escolas ficaram para o fim porque demoraram muito a mandar a lista. Então, o cronograma já estava pronto, daí elas foram para o fim. Mas é só... Então, porque, na verdade, a gente montou equipes volantes, né, que foram divididas por regiões. Né? As escolas mandaram os seus mapas, né, das crianças. Aí nós estabelecemos os pontos de vacinação, seja a escola particular, estadual, municipal, né, para tentar essas equipes volantes poderem otimizar, né, pela proximidade. E se uma equipe volante termina uma região
ou porque ela é menor, ou porque ela é mais aglomerada, mais aglutinada, mais rápida, esse grupo vai para uma outra região para ajudar aquele que ainda está fazendo. Então, são as equipes em regiões, vacinando por proximidade, né, o que as escolas referendaram para a gente. Não é isso, Tereza? Pessoal, pedir só a gentileza de quem for falar, se levantar e se apresentar, antes de falar a dúvida. Tá? Eu sou a enfermeira Eliane, da UBS Eugênio de Mello. Só uma questão, uma dúvida que ficou. Por exemplo, a pessoa começa o esquema no particular e quer continuar com a gente por motivos diversos. Qual o esquema que nós devemos seguir? É assim, ó. Se ela tomou vacina, existem 2 tipos de vacina no Brasil, a bivalente e a quadrivalente. A gente vai adotar, agora, por essa campanha, a quadrivalente. Se ela começou a tomar a bivalente, ela vai ser orientada a continuar com a bivalente. Se ela não quiser, ela pode optar por completar com a nossa. Por que tem, assim, ela vai ser orientada a isso? Porque não existem estudos que falem que, se ela começar com um tipo, a proteção vai ser igual do que se ela manter com o mesmo tipo. Então, ela vai ser orientada. Se ela não quiser, ela completa com a nossa. Se ela não sabe que tipo de vacina que ela tomou, ela também pode tomar a nossa. E se ela começou a tomar, já tomou o primeiro e o segundo mês, ela vai tomar com 6 meses seguindo esse primeiro esquema, porque ela já tomou a segunda dose com um intervalo de 1 mês. Então, não vai ter, não tem benefício você deixar outra para 5 anos, a proteção vai ser menor. A proteção só é maior se você der um intervalo de 6 meses entre a primeira e a segunda dose. Entendeu? Bom dia, meu nome é José Mário, sou pediatra e estou trabalhando na coordenação do Programa Saúde da Criança, aqui em São José. A gente tem uma série de questões, né? Os nossos colegas da rede básica vão estar recebendo isso também, eu já fiquei preocupada. Isso, a gente mandou para todas as unidades básicas um informe técnico, contendo todas as orientações que a gente recebeu do Estado, né, para as unidades básicas estarem repassando isso para os médicos, o atendimento. E para a unidade, de uma maneira geral. Né? Isso é fundamental, porque os nossos pacientes, né, os familiares chegam com uma série de dúvidas, né, e é tão bom a gente poder estar dividindo. A gente já passou tudo por e-mail. E vai ser importante para aumentar a adesão. Obrigada. Enquanto alguém vai se animando mais para perguntar, eu queria só fazer um depoimento, que eu acho que a Ana Carla e a Regina vão lembrar, na história da saúde do adolescente do município, que muitos aqui fizeram parte, fazem parte até hoje, dizer que quanto essa necessidade da vacinação contra o HPV, que já era sentida por nós, pediatras e ebiatras que atendíamos os adolescentes, né, Ana Carla e Regina, e quanto que, num congresso há 2 anos atrás, vocês lembram que, quando nós íamos para a sala de vacinação de HPV, e lá alguns municípios, as prefeituras já estavam começando a investir, em outros lugares, né, não tinha absolutamente nenhum pensamento sobre isso. E eu me lembro que a gente sonhava junto e a gente falava, no nosso município vai ter essa vacina, e tomara que seja breve. Então, assim, para mim, isso é a realização de verdade de um sonho nessa área de prevenção. Para quem trabalha com adolescente, sabe e reconhece a importância e a necessidade dessa ação preventiva. Então, assim, hoje, para mim, é um momento muito especial na história da saúde do adolescente desse município. A gente poder estar hoje lançando essa campanha, e que há 2 anos atrás nós nos preocupávamos quando é que nós íamos ter isso aqui, né, Ana Carla? Só um minuto. Sou Cláudio, enfermeiro do CTP. Queria saber das ferramentas que são utilizadas do município, como Secretaria da Juventude, grupos de jovens das igrejas, diversas igrejas,
parques onde os jovens frequentam, que se está extramuro, extra-secretaria de saúde, extra-público, para movimentar essa faixa etária da juventude? Então, a maioria das crianças, elas vão conseguir ter acesso a toda essa informação pela escola, né? Essa é a proposta do Ministério da Saúde. Porque eles falam assim, que a escola é um ambiente onde a criança vai ter conhecimento, e ela tem esse direito de ter o conhecimento de como ela se prevenir. O que pode acontecer com ela de grave e como ela se prevenir. Então, essa estratégia, assim, como esse grupo que você está citando está na escola, eles vão ter acesso ao conhecimento e às informações todas com relação à campanha. Acho que é importante a preocupação do Cláudio. Eu acho que isso passou pelo meu pensamento também, Cláudio, assim, que é óbvio que essa clientela está na escola, imagina-se que esteja, mas algumas não estarão. Então, eu acho que é importante a gente pensar e fazer a parceria com os outros setores. Então, assim, a gente tem, por exemplo, famílias do Nordeste que vêm, né, que vêm grupos de famílias, e aí a nossa parceria com as outras secretarias, com a assistência social, com a juventude, mas especialmente com a assistência social e com os grupos da comunidade, com as igrejas, porque eu acho que eles sabem, muitas vezes são os próprios colaboradores de famílias que vêm, né, itinerantes por aí, que chegam na nossa cidade, e muitas vão ter nessa faixa etária. E aí, de verdade, esse encaminhamento, na hora que capta, na hora que percebe, ou porque está na rua, ou porque está num grupo que acabou de chegar na cidade, de ser, né, da gente ser referência, a vigilância epidemiológica e a unidade básica de saúde precisam ser essas referências para levar essas famílias, porque aí assim não vai ser só HPV, vai ser todo o cuidado de saúde com essas famílias. Mas temos que nos preocupar, sim, Cláudio, que essa faixa etária, alguns podem não estar na escola, sim. E a gente preocupado com isso, Cláudio, nós tínhamos feito um planejamento, né, Tereza, a primeira estratégia é a escola, todo mundo devia estar na escola, mas a gente sabe que tem um contingente que, infelizmente, não está por diferentes motivos. Então, voltando, né, terminando esse mês de campanha, e a unidade básica vai estar à disposição para fazer a vacinação na faixa etária, nós combinamos, VE, da gente fazer uma análise, uma avaliação, né? Já pedimos até para fundais, porque e aí nós vamos começar a cruzar dados, né? Nós vamos ver onde poderão estar as crianças e vamos tentar cruzar dados para até fazer esse movimento de ir a uma instituição, né? Se for significativo, aonde estão os meninos que estão na rua, não estão na escola. Então a gente pensou nesse segundo momento, depois que a gente fizesse a vacinação nas escolas, que a gente fizesse uma varredura, né, e reolhasse tudo, e tivesse até uma ou duas equipes volantes que a gente agendasse e fosse em instituições ou locais onde isso fosse, onde fosse significativo os não vacinados. Incluindo, inclusive, os abrigos, que eu acho que são, né, um órgão importante que já está na nossa estratégia. Isso aí está tudo na estratégia do Ministério, os abrigos, a Casa das Meninas, né, se tivesse crianças nessa faixa etária, fundadas, isso aí está... escola, né? Isso também está no programa. Bom dia, eu sou Rui Gomide, da CGU do Jardim Paulista e também do FAME. É uma dúvida que, aliás, feita pela minha neta. Eu não tenho diálogo assim direto com ela, mas a Letícia, por exemplo, eu queria que vocês explicassem, assim, no modo genérico, porque a diferença entre a AIDS e esse HPV. A gente sabe muito bem, né? Sim. Que existe essa diferença muito grande. Então, para expor melhor assim a neta, né? Porque a gente já com uma certa idade vai averiguando tudo, e parabéns por vocês iniciarem isso, e o Carlinhos também, né? Que é uma coisa muito boa, e que, infelizmente, há uma confusão generalizada sobre isso. Eu, como jornalista, tenho visto essas coisas, e como ele falou também, as igrejas não dão muita atenção para isso, e vocês devem estimular mesmo, e também na publicidade, nas rádios, né? E na televisão, porque é muito... a gente sabe que é rápido, e a rapidez do tempo não dá para que seja feita uma coisa muito... Então, há confusão generalizada sobre isso, e o medo também das crianças, das famílias sobre isso. Eu queria que vocês distinguissem melhor
apesar do esclarecimento e da publicidade muito boa. Né? Tá. Olha só, o HPV e o HIV, eles são causados por 2 tipos de vírus diferentes. O HIV, ele causa um problema na imunidade das pessoas. Então, elas ficam com a imunidade baixa. Então, elas podem pegar vários tipos de doença porque elas têm a imunidade baixa. O HPV não. Ele é responsável por câncer e por verrugas. Então, essas são as 2 diferentes, porque o vírus é diferente. Então, para o HPV, assim como para o HIV, e assim como vários outros tipos de vírus, não existe cura. Qual a principal diferença que chama mais atenção? A maioria das pessoas que entram em contato com HPV elimina o vírus. Ele entra em contato e elimina o vírus. O HIV, não. Uma vez que o senhor contrai o HIV, o senhor vai ficar o resto da vida com o HIV. E essa doença, o HIV, ele vai diminuindo a sua proteção contra várias doenças. E o senhor morre em decorrência disso. O HPV, não. O HPV pode causar essas doenças específicas que eu estou falando para o senhor, que é o condiloma, que é aquela crista de galo, e o câncer de colo de útero, câncer de pênis, câncer de vulva, câncer de vagina. Então, eles são 2 tipos diferentes. Nenhum dos 2 tem cura. Né? O organismo, o HPV, ele consegue eliminar a maior parte do que ele entra em contato. Mas se ele permanecer, se o vírus não, se ele não conseguir eliminar esse vírus, ele vai acompanhá-lo o resto da vida, tá? Mas o HIV você não consegue eliminar nunca. Mas eles são 2 tipos de vírus diferentes, tá? Essa vacina não protege contra o HIV. Não existe vacina hoje contra o HIV. Está em estudos, eles falam em cerca de 10 anos para aparecer alguma coisa. Não existe vacina e nem cura. Tá? Para o HIV. Para o HPV, é isso que eu expliquei para o senhor. Eu acho que o senhor colocou uma coisa muito importante, que é a parceria, é a conversa, é o diálogo com as igrejas e com os grupos que querem entender melhor a importância e o porquê dessa vacina. Então, nós estamos à disposição. Eu acho que as igrejas, como nós, saúde, nós temos o mesmo objetivo, que é cuidar da vida das pessoas. Né? E as igrejas, todas elas trabalham com a vida, com amor à vida, com cuidado com a vida. Então, tenho certeza que esse apoio, que esse entendimento da importância da vacina, né, que passa até pela sexualidade como vida, eu acho que é importante a gente poder abrir para conversa, para diálogos e para tirar dúvidas sobre o entendimento da importância da vacina. Acho que estamos abertos para essas conversas, aonde vocês estiverem discussões sobre isso, que nós pudermos ajudar. Tem uma equipe da Vigilância Epidemiológica e do Departamento de Políticas de Saúde e também das Unidades Básicas de Saúde, que poderão estar junto nessas conversas que se fizerem necessárias. Okay? Eu gostaria de relembrar que o site nós fizemos com muito amor e carinho, né? E que a gente fez um site onde a gente fala um pouco de adolescência. Essa apresentação vai estar lá. A gente fala um pouco das estatísticas, né, relacionadas a câncer, a primeira relação sexual, e fala tudo sobre a vacina e a campanha. E a gente fez uma janelinha Fale Conosco. Né? Então, na janelinha Fale Conosco, nós montamos um grupo para fazer as respostas para aquilo que a comunidade entrar, acessar e quiser saber. Nós vamos estar respondendo. Então, assim, estimulem os jovens, né, as lideranças, que elas entrem no site, no hot site, porque ali tem vamos dizer assim, as principais informações, mas tem uma janela de conversa. Né? Então, quem quiser fazer a pergunta vai receber resposta. Pessoal, lembrando que este evento está sendo transmitido pela TV Câmara e pode ser revisto no YouTube. Tá bom? Eu gostaria de acrescentar, Ana Carla, né, médica, pediatra e biatra da Rede Saúde. Eu gostaria de deixar a sugestão, além dessa importante parceria com a assistência social para essa população que está em maior vulnerabilidade, retomar com o secretário de Educação, né, o Célio, os nomes já levantados das
crianças, adolescentes que estão em evasão escolar, em cima daquele projeto Por Todos na Escola. Ali já tem o nome de todas, onde elas estariam, né, o endereço onde elas estariam. Então, também eu acho que é interessante, além, né, eu acho, do CREAS Pop, né, como você falou, da assistência social dos abrigos. Tá? É só uma sugestão. Bom dia, meu nome é Luiz Odomir Nogueira, sou conselheiro da OBS Santana, certo? Já fiz parte do Comuns. A minha dúvida, certo, seria o seguinte: se a gente faz parte do conselho, certo, na OBS, quando chega, já chega, diria, o reprise, né? De reprise por reprise, aí a gente está na rua, lógico, né, que a maioria do povo conhece a gente, que é lá da região norte, venha fazer a pergunta sobre esse assunto que nós estamos discutindo aqui. Aí a gente fica no meio do caminho. Por que não, na OBS, não tivesse uma informação com os conselheiros, né? São 6 conselheiros. Pelo menos ele tinha uma noção de o que expressar para as mães, né? Tal como o senhor falou aqui, a pastoral de saúde, da juventude, né? As igrejas, não importa onde. Mas importa a informação. Se não tiver informação, o conselheiro, aí o cara pergunta 1, 2, 3 vezes, eu falei, bom, eu já vi falar dessa reunião, mas não tem informação. Como que é essa vacina? Para que serve essa vacina? Né? Eu até agradeço a expressão de vocês e o serviço que vocês estão prestando à população, mas, para mim, como eu faço parte do conselho, aqui eu estou ouvindo. Eu estou ouvindo, né? Como ele acabou de falar, é lançado nos jornais, na rede, tal. Mas quando o usuário vem, a gente, que faz parte do conselho, eu não sei de nada, eu só ouvi só. Agora eu peguei o jornal aqui, o caderninho. Aí eu sou um conselheiro um reserva, né? Um suplente, porque eu não estou preparado para falar o que vocês estão expressando aí. Não é eu me obrigar a falar assim, mas pelo menos lá na OBS, a gente deveria ter uma mini capacitação nesse termo, para poder, quando chegar, procurar a pessoa certa. Não só a OBS, vários setores. Garanto que deve ser isso aí. Concorda ou não? Sim, se todo conselheiro suplente fosse como o senhor, seria bom demais, né? Porque o senhor está suplente e está aqui na ativa, né, tentando aprender, conhecer e se informar para levar a informação lá para a sua comunidade. Então, eu estou entendendo que o senhor está falando a respeito de uma coisa muito importante, que é a participação do CGU, dos conselheiros, para levarem e para estarem aptos a responder para a comunidade. Então, o que eu estou entendendo, e aí tem as meninas do Departamento de Atenção Básica aqui, a Teira, a Olívia, e as meninas todas aqui, a Leila, que podem levar isso como pauta para as reuniões dos CGUs. Não é? Existe um cronograma de reuniões com vocês, e eu acho que o senhor está pedindo isso, que isso seja colocado em pauta, a campanha de vacinação contra HPV, na pauta das reuniões do CGU, para que os senhores fiquem mais informados e possam transmitir, né, de maneira mais adequada para a comunidade. É isso? Pode ser? Combinado, meninas? Acho que isso entra na próxima pauta das reuniões que vão acontecendo mensalmente. Obrigada pela sua colaboração. Mais uma vez, desculpe, reforçando a opinião dele, eu acharia interessante também que vocês, aleatoriamente, ou então, agendassem um comparecimento, principalmente ali no Jardim Paulista, que é nova a entidade, e pudesse comparecer pessoalmente, porque daria mais ênfase a isso, embora com todas as propagandas. E eu estou de acordo com ele, que os conselheiros, de forma aleatória, sabe, porque as reuniões não estão sendo assim visadas no momento. Então, agora, a partir essa união aqui, tudo bem, é importantíssima, a publicidade, essa coisa toda. Mas, se vocês puderem, se não puderem ir, representante de vocês, para pudesse, nas próximas reuniões do CGU, poder alimentar essa ideia. Né? Agradeço. Já está combinado, então, tá? Fazer parte da pauta, as reuniões do CGU, a campanha. Bom dia para todos. Meu nome é Marcelo, sou enfermeiro da UBS Alto Santana. Vou dizer que lá no meu CGU já foi introduzido esse assunto, né? Então, só
né? Então, tem algumas unidades que já estão introduzindo esse assunto, já está sendo discutido com os conselheiros. Eu tenho uma preocupação em relação às informações, como vai chegar para o povo, né? Nós tivemos, no ano passado, uma campanha da gripe, da qual foi muito tumultuada, né? Tinha uma má informação nas imprensas, né? E, quando chegava no posto, a gente acabava deparando com algumas situações, às vezes até mesmo legal. Então, eu queria saber se nessa campanha, eu acredito que sim, né, nós vamos tentar estar informando, mas nós vamos esbarrar com alguns daqueles que, não, minha filha tem que ser coisa, porque, inclusive, ontem eu vi uma propaganda que sai de 9 a 13 anos. E aí, aqueles que, não, mas, espera aí, lá está dizendo para mim que é de 9 a 13 anos. Como que nós, aí eu vou falar como gerente, como nós, gerentes, vamos conduzir essas pessoas legalmente, né? Aqueles que não aceitam esclarecimentos. Então, a vacina, ela realmente vai ser dos 9 aos 13 anos, só que a introdução dela é gradual. Então, se a criança tem 9 anos hoje, ela vai se vacinar o ano que vem, porque o ano que vem vai ser de 10 a 11 anos. No ano que vem ela vai ter 10, então ela não vai tomar vacina agora, ela vai tomar vacina o ano que vem. Ela não vai deixar de se vacinar. O que não vai se vacinar é depois que completar 14 anos. Mas, enquanto a criança tiver 9 anos, ela não vai vacinar nesse momento, mas ela vai se vacinar depois. Então, isso é uma garantia que isso vai acontecer. Só que a introdução da vacina ela é gradual por produção. O Ministério não tem produção de vacina para dar para todo mundo neste momento. Então, vai acontecer de forma gradual. Primeiro, de 11 a 13 anos, 11 meses e 29 dias. O ano que vem vai ser de vai ser de 9 e 10 anos. E, em 2016, a partir de 9 anos. Então, todo mundo que tiver 9, 10, 11, 12, 13 anos vai vacinar. Acho importante, como justificativa, né, não só a capacidade de produção, mas lembrar o seguinte, que a eficácia da vacina, né, ela é maior quando a jovem não iniciou a vida sexual. Então, por que se priorizou essa faixa etária? Porque você tem a chance de pegar um grupo que, segundo o Ministério, a OMS, né, está chegando na fase de iniciar sua vida sexual. Então, essa conversa também, quando a gente aborda a população, né, quando vem uma mãe conversar, quando vem o CGU conversar, explicar isso, que a campanha ela visa, né, fazer a maior proteção possível. Se a gente distribuísse o que temos, né, para todas as faixas etárias que a gente acredita que precisam tomar hoje, as meninas iam começar a vida sexual sem a vacina. Nós não íamos ter para todo mundo. Então, esse é o sentido, né, de 11 a 13, porque as estatísticas mostram que esse é o grupo que já está vulnerável para iniciar a atividade sexual. E aí, quando você vacina já com uma jovem com atividade sexual, não tem problema. Mas, se ela já teve contato com HPV, e a gente sabe que acontece muito, né, até depois só da primeira relação sexual, você já diminui a eficácia da vacina. Quando eu falei produção, é porque eu estava respondendo de você vacinar crianças de 9 anos agora, não é isso? Nesse sentido. Depois, realmente, é isso tudo que a doutora Ana falou. Assim, eu entendi que sua pergunta foi vacinar agora as crianças de 9 e 10 anos. Então, de 9 a 13 anos. As crianças que ainda não têm, as crianças que não têm essa idade ainda, elas vão receber em algum momento. Depois disso, assim, o que se fala é justamente isso, né? Que a produção é maior quando é aplicada nessa faixa etária e não é uma vacina de tratamento, é uma vacina de prevenção. Então, é para quem não começou a vida sexual porque ela não teve contato com o HPV ainda. A partir do momento que ela já teve, ela não tem mais sentido você vacinar. E aí é legal você dizer que é escalonado por isso, porque nós estamos tentando proteger quem está correndo mais risco, mas isso não significa que o de 10 nem o de 9 não vai ser vacinado.
é que uma menina de 9 anos está mais distante do início da vida sexual do que uma menina de 13. Né? Então, com esse entendimento, né, você faz a campanha de 9 a 13 anos, mas você prioriza os grupos, né, por ano que estão mais vulneráveis. Então, esse ano vai esse grupo, o ano que vem já vai o grupo menor, e depois estabiliza. E outra, a gente não pode esquecer que a criança, se a criança hoje tem 10 anos e 11 meses, ela vai fazer 11 anos em julho, vamos chamar assim. Quando ela fizer 11 anos, ela vai ser vacinada na UBS. É na idade que ela completar 11 anos. Então, ela não vai ser vacinada esse mês, mas quando ela completar 11 anos, ela vai na UBS, porque a vacina vai fazer parte do calendário. Então, quando ela completar a idade, ela vai tomar vacina. Doutora, o entendimento do Marcelo, acho que eu vi a preocupação dele, é o que a gente vivenciou no passado, eu como gerente de unidade básica, esse conflito da informação. Para deixar bem claro, então, na propaganda que vai veicular pelos meios de comunicação, que vai ser escalonado, que de 2016, de 9 a 13 anos, vai ser vacinado. Porque eles chegarão agora e o governo federal vai dar uma informação conflitante com o do município e que gera conflito nas unidades. Então, eu até sugiro que vocês coloquem, que uma galerinha dessa faixa etária curte o Facebook 24 horas, então que coloca no Facebook até uma forma de fazer um contato maior, melhores informações, e mostrando melhores crescimento da faixa etária. Então, tem um hot site da prefeitura, tirado aqui, que estava aqui atrás. A prefeitura agora tem um hot site que fala sobre vacina. E lá fala que está escalonado, que é por determinação do Ministério, e nos folders que a gente vai estar distribuindo, a partir de hoje, também fala que é de 11 a 13 anos, 11 meses e 29 dias. Esse hot site aqui. Aí você clica em cada janelinha dessa e aparece informação sobre a vacina, a doença. Então, agora tem uma dúvida pelo Facebook. Que veio. Só um minutinho. Facebook. Alessandra, assessora da vereadora Amélia, a gente está acompanhando aqui pelo Facebook, tem uma pessoa que está perguntando quando é que vai chegar nas UBSs. O cronograma é nas escolas, né? Não, e na UBS chega concomitante. É junto. Isso. Isso. Microfone. A orientação é na escola, mas lembrando que também está acessível na unidade básica de saúde. A criança faltou aquele dia na escola e não vai mais vacinar, não. Ela vai vacinar na UBS. Entenderam? Os alunos da rede privada, que hoje não utilizam da UBS, por exemplo, eles têm que fazer todo o procedimento, cadastro na UBS. Isso, exatamente. O ideal, mesma coisa, fazer na escola. Sempre o foco principal e a prioridade vai ser na escola, para atingir o maior número possível e deixar os remanescentes, os que faltaram, os que estão doentes, para a unidade básica de saúde, que também vai ser o outro canal de acesso principal. Eu queria perguntar, que eu estou aqui, a gente é leigo no assunto, e por que não os meninos, se eles também têm verrugas no pênis? Porque o foco do Ministério da Saúde é o câncer de colo de útero. Então, o foco da campanha é esse. Não significa que daqui a algum tempo, assim como foi da hepatite B, né, a vacina, entrou primeiro uma faixa etária, depois foi, conforme foi ampliando, foi dando para outras faixas etárias. Pode ser que no futuro também venha para os meninos, mas, por enquanto, o foco não é o combate à verruga, é o combate ao câncer de colo de útero. Tá? Eu acho que vale, né, Tereza? Tereza? Eu acho que vale o esclarecimento que os meninos podem e devem se vacinar, mas, no momento, é só a rede privada, como até então nós tínhamos para as meninas só a rede privada também. Como a Tereza falou, a campanha está visando a prevenção do câncer de colo de útero, mas se os meninos, nessa faixa etária, puderem receber e devem receber recomendação e puderem se vacinar na rede privada, também há essa indicação, como prevenção. Além do que, existe uma coisa, viu, senhora, que você vacinando as meninas, você indiretamente protege os meninos. Sim. Tá? Então, tem esse outro lado também. Tá bom? Perfeito. Nós estávamos conversando aqui como UBS, né?
E essa preocupação já bem colocada da questão do conflito na hora da informação que está sendo veiculada na grande mídia, que é de 9 a 13 anos, e falta essa informação, né, a propaganda do Ministério da Saúde, da campanha que está chegando de forma escalonada. Fica uma sugestão, ver se é possível, de uma notificação do nosso município ao Ministério da Saúde, solicitando, né, que, se é possível, né, colocar na propaganda essa informação no final, nem que venha por escrito, né, porque realmente isso eu acho que facilita. Quanto maior e melhor a informação e menos conflito dessa informação, eu acho que facilita para todos, menos ansiedade para a população e também menos trabalho, assim, nesse sentido do desgaste. Obrigada, Graça. Tá? Fica essa sugestão. Mais alguma dúvida? Bom dia, de novo. Em relação a essa informação equivocada que a mídia está veiculando, né, a gente pode estar providenciando a solicitação da correção da informação pela própria mídia. Né? Se ela cometeu o engano, ela que refaça. Né? E a gente também, por nosso lado, vamos tentar reforçar a informação correta. Né? Então, assim, contamos com todos na divulgação da faixa etária indicada, né? Vamos tentar providenciar junto com a mídia que ela faça essa correção, né? E vamos buscar outras soluções para estar fazendo esse reparo. Mas, de fato, tem uma questão que eu acho que é importante, que assim, mesmo aquele que procure não estar na faixa etária que está indicada nesse momento de campanha, né? A gente tem a oportunidade de estar incluindo na unidade, se não tiver incluído, né? Está tendo a oportunidade de estar orientando em relação ao uso de preservativo, que não está abolido pelo fato de ter uma vacina contra o câncer, que a relação sexual inicial, né, deva estar sendo orientada pelas famílias, pelos profissionais de saúde, pela sociedade, enfim. Temos mais uma oportunidade de estar captando um cidadão, né, para estar sendo incluído na rede pública de saúde, mesmo aqueles que frequentam a escola privada. Eles também são cidadãos, e o SUS é universal, é para todo mundo. Então, acho que a mídia falada, né, está trazendo isso, mas, graças a Deus, os cartazes e os folders que nós vamos estar podendo distribuir para a comunidade, conversar com ela, vêm como meninas de 11 a 13 anos devem ser vacinadas. E uma outra sugestão, que eu acho que nem dá muito trabalho também, né? Minha vida inteira tive na UBS, como isso vai trazer um certo movimento, de repente, montar um cartaz com um folder e deixar isso bem claro, 2014, 2015, 2016, porque aí a pessoa que está sentada esperando ser chamada, qualquer coisa, ela já bate o olho, bota o folhetinho com essas meninas lindas e faz uma chamada e deixa lá durante esse mês, que isso também é uma forma de divulgar a informação. Né? Não significa que seja a única. Mas, graças a Deus, folder e esses banners, eles saíram, né, com uma faixa etária um pouco mais definida. Mais alguma dúvida? Doutora Dulce, quer agradecer? Eu acho que, assim, dizer para vocês, né, acho que não tem mais dúvida, mas assim, a gente continua à disposição, dizer, enquanto Departamento de Políticas de Saúde, enquanto Departamento de Atenção Básica, em nome da Secretaria, nós né, caminhamos um pouquinho hoje né, para alcançar essa meta aí de prevenção importante. Agradecer a presença de todos vocês, dizer que a unidade básica, que a vigilância epidemiológica, né, na pessoa da doutora Tereza e da sua equipe, e o Departamento de Políticas de Saúde estão à disposição. A Secretaria de Saúde, né, toda está nesse movimento do entendimento da campanha, então todo mundo estará bem aberto e disponível para as respostas e para as conversas que nós precisarmos fazer a respeito desse tema. Então, muito obrigada a todos pela presença até agora. E, né, vamos embora trabalhar.